Bom, boa tarde, pessoal. É, Esse vídeo, ele é um vídeo de encerramento do nosso segundo bimestre, né? É um vídeo de revisão. Então, eu sugiro que vocês vejam o vídeo, tentem fazer a lista de exercício, né? A 7 a 8, que são exercícios de revisão também, para que na próxima aula, na quinta-feira, a gente possa estar tirando, né? As dúvidas aí que ficaram, ok? Bora lá. Bom, o primeiro assunto que a gente falou foi sobre o Teorema de Pitágoras, né? E antes de falar do Teorema de Pitágoras, a gente precisa esclarecer algumas coisas. Primeiro, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo, obviamente, né? Que possui um ângulo reto. E aí a gente precisa identificar os elementos desse triângulo retângulo. No caso do nosso desenho aí, a gente tem o desenho tem o triângulo ABC, ele é retângulo, né? Ele tem um ângulo reto em A. Então vamos lá, o que que acontece? O lado oposto a esse meu ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. No nosso caso, seria o lado BC, que está identificado pela letra minúscula A. Então, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, e os outros dois lados, que no caso da figura lado B e lado C, a gente chama de cateto, ok? Bom, e aí o que que o Teorema de Pitágoras diz? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: em um triângulo ou retângulo qualquer, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa, ok? Então, é um triângulo qualquer? Não, é num triângulo retângulo, ok? Então, para usar Pitágoras, tem que ser um triângulo retângulo. Então, observa o seguinte: a gente tem de novo o desenho de um triângulo ABC, ele é reto em A, ok? E a minha hipotenusa é o lado BC, que aí na figura tá A. Então, o que que Pitágoras fala? Ele fala que a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. É igual a 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, a gente fica com A ao quadrado é igual a 16 mais 49, A ao quadrado é igual a 65. Logo, A é igual a raiz de 65. 65 não tem uma raiz exata. Na prova, vocês podem deixar assim. Quem souber fatorar, vai lá e fatora, ok? Além de Pitágoras, a gente também tem outras relações métricas, né, no triângulo retângulo. Imagina aí, agora só, a gente tem o triângulo retângulo ABC e eu tracei, ele é reto em A, e a partir desse ângulo, desse vértice A, eu tracei a altura do meu triângulo retângulo, ok? Então, eu acabei dividindo esse meu triângulo ABC em outros dois triângulos, triângulo AHB e AHC, certo? E aí a gente fez o seguinte, continuei com BC sendo a minha hipotenusa, porque é o lado oposto ao meu ângulo reto, e BC são os catetos. Só que agora eu tenho H, que é a minha altura, né, em relação à hipotenusa, e aí eu tenho MN, que são as projeções dos catetos, beleza? Bom, e que relações a gente pode tirar a partir disso, né? A primeira relação, e aí a gente vai usar aqueles conceitos de semelhança de triângulos que a gente viu no primeiro bimestre, né? A gente vai poder, a primeira relação que a gente tem é que em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos pegar o meu cateto B, né? Quer dizer que B ao quadrado é igual a A, que é a hipotenusa, vezes M, que é a projeção do cateto.
Do mesmo jeito que C ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa vezes a projeção dele, que é N. A segunda relação, também usando a semelhança de triângulos, né? A gente pode perceber o seguinte, que em um triângulo retângulo qualquer, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela altura, ok? Isso quer dizer que B vezes C é igual a A vezes H. A terceira relação, a gente vê o seguinte, que em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, h ao quadrado é igual a m vezes n. E para finalizar, a gente vai falar das razões trigonométricas, né? A trigonometria ela surgiu para medir tamanhos que a gente não conseguiria medir com aparelhos comuns, como uma régua, uma trena, um metro, alguma coisa assim, né? Então a gente usa o ângulo formado para poder tá calculando aí essas medidas. Elas também funcionam somente num triângulo retângulo, ok? Continuo do mesmo jeito, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao meu ângulo reto. Só que aqui é o seguinte, as razões elas vão depender do ângulo que eu quero. Vamos tomar como referência o meu ângulo A, ok? Que está marcado aí. Quem é o lado oposto ao meu ângulo A? É BC, ok? Quem é o lado adjacente ao ângulo A? É AC. Então, se vocês olharem nos vídeos anteriores, vocês vão ver como é que se dá, né? Essas razões, como é que foram construídas. A gente tem que o seno de A é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, ok? O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a relação entre o cateto oposto sobre... Desculpa, relação não, gente. É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Bom, o slide está bem curtinho, né? Porque foi só anotações mesmo, para vocês poderem estar consultando. Sugiro que vocês peguem as listas 7 e 8, ok? Tentem fazer com essa explicação desse slide ou dos anteriores. E na próxima aula, na quinta-feira, que a gente possa estar tirando as dúvidas que ficaram, beleza? Beijos, fiquem com Deus.